Estamos ao vivo. Bem-vindos, gente. Desculpa, olá. Sejam bem-vindos, gente, a mais uma live maravilhosa com alunos do Acervo de Construção de Baixo Custo Sustentável. Hoje a gente vai estar conversando aqui com a Thaís Prado, que é arquiteta, faz parte aqui do time do Acervo para te atender. Vai contar um pouquinho do trabalho dela para a gente, como é que está sendo aplicar o método CBCS, né, na profissão dela. Mas antes de eu apresentá-la oficialmente, eu gostaria de lembrar a todos que essas lives são um esquenta para o Intensivão da Construção, que vai acontecer nos dias 25 a 27 de novembro, agora na próxima semana, já faltam 3 dias, tá? Então, segunda, terça e quarta, às 7 horas da noite, são aulas gratuitas. Para você participar, é só entrar em amandafernando.com.br ou clicar no link fixo no primeiro comentário, tá? Depois do Intensivão da Construção, que são 3 aulas grátis, a gente vai, então, abrir vagas para o Acervo de Construção de Baixo Custo Sustentável, que é, de fato, o nosso serviço, né? Nossa coletânea de cursos, todos os cursos que a gente já gravou, todos os e-books que a gente já fez. A nossa comunidade no Telegram de Posturas Inteligentes, onde você vai encontrar a Thaís, outros profissionais, outras pessoas que não são da área. Lá também tem o Construtinda, que é quando um profissional que não é da área, um profissional que é da área, encontra o cliente, né? Então vocês dão um match. É o Uber do método CBC. É o quê? É o Uber. Uber, é o O Airbnb. Tinder, é o Tinder. É o Tinder, é o Construtinder. Além de lá, a gente tem o Feirão de Projetos também, para você que é profissional, encontrar seu projeto por lá, porque todo mundo pede muito projeto pra gente. E a gente vai estar com condições especiais. É a melhor oferta e última vez que a gente vai fazer essa oferta no Acervo, tanto de valores, tá? Quanto de tempo de acesso. Então, você não pode perder, porque vai ser Black Friday de verdade. A gente vai abrir as vagas no dia 2 de dezembro. Eu já estou falando para todo mundo save the date. Dia 2 de dezembro, meio-dia e 7. Você coloque já o despertador aí, porque as vagas são limitadas e elas esgotam rapidamente, tá? As vagas promocionais tem vezes que esgotam em um dia. Então, assim, fica ligado para você não ficar de fora dessa oportunidade imperdível do Acervo. Sem mais delongas, gente. Agora a gente vai conhecer a Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, um grande prazer fazer parte dessa live hoje. O prazer é nosso, Thaís. Inclusive, gente, olha aqui o que é que eu estou vestindo hoje, tá? A gente conheceu a Thaís agora na nossa viagem para Goiânia, e aí olha o que é que ela deu pra gente. Uma blusinha, ó, de construção de baixo custo sustentável. E a caneca também. Eu tô muito fã. Olha aí, ó. Eu Daí já também quero sou muito comercializar. fã. Olha que visto a camisa aqui de vocês, ó. Muito obrigada, Thaís. Toda vez que a gente usa, nossa, a gente, que gostoso, um presente, um mimo, né? Ai, Nos fico muito feliz, mimou fiz a com muito Thaís. carinho. Então, Thaís, fala um pouquinho agora, se apresenta, fala um pouquinho da tua profissão, do teu trabalho. Tá. Eu sou arquiteta e urbanista desde 2007. Tenho especialização em iluminação e design de interiores. E acompanho vocês, deve ter mais ou menos 4, 5 anos. Então, no início, eu comecei a acompanhar vocês, sem tantas aspirações aí em mudar, né? Fazer essa transição de carreira para esse novo método. Então, a princípio, eu comecei vendo como entretenimento, sempre gostei muito dessa parte construtiva, de novas tecnologias, e fui indo devagar. A princípio, eu não comecei a acompanhar vocês como uma transição de carreira. Que legal. E eu já trabalho aqui com o time, né? Fico muito feliz em relação a isso. Então já conhece a gente há um tempão, né? 4, 5 anos, é desde o início mesmo ali, quando a gente estava Desde a casa começando. A gente antiga. já está criando o acervo aí, gente, há uns 7 anos, né? Então aí, bastante tempo. E me conta um pouquinho, antes tu trabalhava, então, mais com construções convencionais? Sempre construção convencional, né? Bastante residencial, bastante interiores, mas tudo convencional. Eu nunca tinha me aventurado até então a novas tecnologias. Sim. E aí sentiu medo de aplicar essas tecnologias quando tu viu a gente falando sobre elas? Porque, claro, né, que é algo novo, né, causa esse estranhamento, né? Uhum. Como eu te falei, né? Foi um processo. Então eu vim me abastecendo de estudos, né?
de estudos, amadurecendo a ideia, pesquisando muito. Então, nos últimos 2 anos aí da minha carreira, eu vim fazendo cursos, me aprimorando, pesquisando novos métodos, entendeu? Inclusive para apresentar para os meus clientes, né? Venho dos últimos anos para cá, atendendo vários alunos de vocês. Que E bom. também indicando o canal de vocês para os meus clientes, né? Vai lá no canal da Amanda e o Fernando, olha essa ideia, olha essa proposta, o que que vocês acham? Então, sempre tendo esse contato, né? Saindo aí da parte, né, do arquiteto, ficar somente na parte de projeto e entrando nessa parte de integrar o projeto com o método construtivo. Esse é o meu diferencial hoje, né? Não só pensar num projeto que o cliente vai decidir depois o que que vai fazer com o engenheiro. Verdade, tá? Isso aí é ponto-chave, gente, que é um problema que a gente vê muito no mercado, né? Muitas vezes o arquiteto, se ele não está em contato direto com o engenheiro, projeta algo que, apesar de lindo, lá na frente, às vezes o cliente não tem viabilidade financeira, porque às vezes tem um balanço muito grande, que não foi pensado uma estrutura metálica para lá, às vezes tem um vão muito grande, que não foi pensado para o método construtivo que o cliente precisa. Inclusive, falando em cursos, tu fez o curso da Arquitetura da Felicidade do Paulo Trigo também, né? Sim, fiz com ele também. Tem todos os cursos, né, na parte do tijolo ecológico, né, o curso dele da arquitetura da felicidade também. Então, como eu falei, eu vim acompanhando vocês todos esses anos, sou aluna fiel de todas as lives, estou sempre aí com vocês. E venho amadurecendo, eu vim amadurecendo e trabalhando, e estudando todo o método para aí sim eu começar a aplicar com os meus clientes. E primeiro eu fiz para mim, né? Primeiro eu fiz para mim, fiz todo esse estudo para depois eu começar a difundir isso para os meus clientes. Mas é tão bom quando a gente encontra um profissional que realmente busca se capacitar, porque, gente, esses métodos não são ensinados na faculdade, né? Imagino que tu não deva nem ter ouvido falar deles na faculdade, né? Não, Gente, então assim, aí às vezes a gente sai como profissional e está despreparado para atender os nossos clientes no mercado, né? Então a gente precisa buscar se capacitar além do que a faculdade ensina pra gente. A faculdade, eu brinco muito, Thaís, que ela ensina a gente a aprender, né? A gente aprende a aprender, mas o estudo ele nunca tem que parar. Como é que tu fez para nunca. conciliar a tua carreira, que todo mundo trabalha, gente, todo mundo trabalha, tá? A gente trabalha, vocês trabalham, Thaís trabalha. Como é que tu fez para conciliar a tua carreira com a carga extra de estudos? É. Eu tive que tirar algumas horinhas de sono, né? Então, ou eu acordava por volta aí das 5, 6 horas da manhã e estabelecia uma rotina de estudo. Quando eu não conseguia, eu fazia após as 18 horas, após cumprir toda aí a agenda, eu ainda ficava aí até 2, 3 horas da manhã com fase de estudos. É, é um período que a gente tem que sempre se Jornada dedicar, tripla, né? né? Até eu, hoje em dia, já faz o quê? Acho que 10 anos, ainda continuo comprando cursos, ainda continuo estudando. Hoje comprei mais um também, que é para me ajudar, porque todo conhecimento, gente, é a melhor coisa que você pode adquirir na sua vida, é o melhor investimento do seu tempo. E às vezes a gente passa tanto tempo em redes sociais, né? Eu sei, e você sabe também, porque se você assiste a gente, isso aqui é uma rede social, né? Mas pelo menos agora você tá de parabéns que você tá usando para estudar aqui junto com a Sim, gente, né? usando para E estudar Thaís, e para realmente pode falar. realmente para ter outras ideias. E também foi uma maneira que eu achei também de ajudar os meus clientes, né? De Foi, conseguir orientá-los melhor. é verdade. Porque, olha, o que a gente encontra de profissional da área despreparado, a gente, para tu ter ideia, tem muito aluno nosso, né, que chega para engenheiros e arquitetos e fala, olha, eu gostaria de construir uma casa de tijolinho à vista e tal. E a primeira opção que é dada para eles, por que que a gente não constrói pelo método convencional e reveste tudo de tijolinho? Eu acho isso um absurdo, sabe? Um absurdo. Inclusive, vários profissionais da área, tu já deve ter visto isso, né? Da área, desconhecendo o método, tem medo de aprender e começam a colocar empecilhos para os próprios clientes, né? Sim, E contigo é o sim. oposto, né?
Sim, não. E tem, querendo ou não, tem a gente que está entrando nessa área não convencional, né? Eu acho que a gente pode falar isso não convencional. A gente tem o preconceito de outros profissionais também em relação a novas tecnologias, porque é muito difícil você sair de um padrão que está sendo executado há muito tempo. E outra, ao mesmo tempo que o padrão da mão de obra vem mudando com o tempo. Então, eu acho que a gente tem que evoluir também, né? Com novas tecnologias. As novas tecnologias que vêm surgindo nos últimos anos, então, nós temos que acompanhar, né? Sim. E foi isso que eu estou fazendo com o estudo, sempre acompanhando inovações do mercado, sempre estudando. Para quê? Para eu conseguir orientar os clientes e tirar essa mentalidade de que, eu vou fazer o projeto, depois eu decido o que eu vou fazer. Então, eu quero que os meus clientes realmente tenham projetos que vão ser executados. E eu quero, né, ajudá-los a concretizar esse sonho. Esse é um caminho natural. É inevitável. A gente antes não usava internet, não tinha esse negócio de chamada de vídeo, lives, não usava telefone antes. Inteligência artificial, Não, tinha um tempo que não se usava nem concreto armado, porque não tinha. não E não tinha. era viável. Aí as coisas foram mudando. E a E gente tem essa a gente está vivendo essa mudança que a gente está vivendo é, é, na eu, construção. exatamente. É como Mais planejamento no Brasil, principalmente, porque o Brasil, o quanto que não tem de planejamento. Quando a gente está falando de certas camadas ali de construções de casas, tem um pessoal que nunca nem pensou que tinha que planejar a obra, que tinha que fazer projeto, que tinha que pensar que havia dois ou três tipos de formas diferentes de não, construir. e é, Que é isso, né? é como se as pessoas, por exemplo, hoje em dia a gente tendo iPhones, preferissem usar um telefone fixo para não ter que aprender a usar um iPhone. O quanto que a pessoa perde, né, com isso? E eu adorei a frase que tu falou de viabilizar a obra para os clientes, né? Porque o método CBCS, ele nasceu buscando viabilizar a construção para pessoas que possuem menos recursos financeiros, menos condições e mesmo assim querem uma casa, uma moradia digna, né? Tu sente que o método CBCS tem te ajudado a viabilizar obras que muitas vezes não seriam economicamente viáveis? Com certeza. Esse é o ponto principal, né? Tanto de realmente a gente fazer obras que realmente a gente precisa economizar, né? Um recurso financeiro, mas hoje todo mundo quer esse recurso. Todo mundo quer um meio realmente de economizar, tanto na mão de obra quanto de materiais, entendeu? E então é esse que eu Tempo sempre também. procuro orientar os clientes. Muito bom, muito bom. É um diferencial de mercado, viu? E tu Sim, falou que tu começou aplicando a si mesma, né? É um sim, projeto próprio. sim, Como foi essa sim, obra? Foi tua primeira obra com o método? sim. Foi a primeira obra que eu utilizei estrutura metálica e tijolo ecológico, tá? Foi a primeira. E assim, eu fiquei encantada. Realmente, assim, eu como, né, como minha obra, eu realmente, assim, fiquei encantada com o método, fiquei encantada com a parte de agilidade, limpeza da obra, zero desperdício, 100% de planejamento, né? Então, é um tipo de obra que você não tem surpresa. Só que outra, Amanda, é outro ponto que a gente tem que entrar aqui, que eu oriento os clientes e vou orientar todos aqui também. Um ponto essencial para a gente conseguir qualquer ponto de economia é o quê? Um bom projeto. Um bom projeto pensado especificamente no método construtivo. Você só vai economizar se você tiver essa mentalidade. Um projeto específico para o método, um projeto que vai ser executado. Porque eu falo, o arquiteto, ele é o maestro. É. Como que uma orquestra vai funcionar se o maestro não funciona? Vai ir todo mundo desorganizado. Então, se você tem o eixo, um bom projeto, um arquiteto que vai nortear todo mundo, aí sim você vai ter economia. E outra, um projeto bem feito e um projeto que não vá ser modificado ao longo do caminho. É, é. Aí Ainda é pedir mais para demais. esse É método. pedir demais.
Rapidinho demais. É o necessário. Quem é que não modifica o projeto no meio da hora? É o necessário, não modificar. Porque, gente, isso aí que a Thaís está falando é o ponto-chave de economia. Quando eu Esse é a falo de chave. construção de baixo custo, ela acontece, eu brinco no papel, né? Claro que tipo, no computador, nas planilhas, mas isso aqui é construir. Essa é a forma mais barata de construir. É muito mais barato você mover uma linha, diminuir um tamanho, do que você mover uma parede em campo. E, Thaís, eu vou puxar a orelha de todo mundo aqui. O pessoal em casa acha que projeto é R$ 500, R$ 1.000. Gente, o projeto do método CBCS, o projeto convencional, ele é 5 a 10% do valor de uma obra. Então, se eu tenho uma obra de R$ 500.000, é R$ 50.000 o pacote de projetos e tá barato. Se eu tenho uma obra método CBCS, ele é mais de 10% do valor da obra. Por quê? Porque a obra tá mais barata, então, né, o projeto. E o que a gente pensa? É muito melhor você investir, às vezes, R$ 70.000 num pacote espetacular de projetos, e sua obra cair de R$ 500.000 para 300.000, que você ainda você investiu 20.000 a mais em projeto, mas você economizou 200.000 a mais em obra. E aí é muito difícil a gente conscientizar, sabe, Thaís, as pessoas disso. Gostei desse negócio. Porque hoje eu atendo, inclusive, muito alunos de vocês, né? E aí é o que eu sempre falo. Não adianta, às vezes, a pessoa, né? A pessoa que é leiga faz o curso de vocês realmente para tentar entender. Mas por mais que ele entenda todo o método, né? Todas as opções que vocês dão, né? De inovações, se não tem um bom projeto, se não tem um maestro para coordenar todo mundo, entendeu? E outra, você tendo um bom projeto é o primeiro passo para você se organizar psicologicamente, financeiramente, para você Sim. estruturar, para você pesquisar, para você fazer o orçamento. A primeira base é o projeto e é o menor custo de tudo que você vai fazer é você investir no profissional, em projeto. É o cérebro da obra, né? Porque, É tipo o assim, o pessoal acha cérebro. que, vou contratar um pedreiro, vou contratar um mestre de obra. Você precisa das mãos na sua obra, você precisa do mestre de obra, você precisa do pedreiro, porque, gente, o pedreiro, ele sobe uma parede como eu e a Thaís não subimos. Não importa a formação que a gente tenha, o pedreiro, ele tem uma garra, uma resiliência que ele criou ao longo dos anos. O mestre de obra também, ele tem uma chave na cabeça de desenrolar, às vezes, uma furadeira que e para a obra toda. Se o mestre não souber ali como desenrolar o dia a dia de obra, o prejuízo é grande. Agora, você pegar esses profissionais, que são caros, caríssimos por mês, porque a diária deles, quando você vai ver no fim do mês, às vezes é mais caro do que o engenheiro, sério mesmo. Sim, Quando você claro. pega esses profissionais e coloca eles não fazer o que eles são bons, que é construir, você está desperdiçando a mão de obra desses profissionais, entendeu? Então, você tem que investir, por exemplo, em quem é especialista na coisa. Projeto arquitetônico feito com um arquiteto vai ficar muito melhor do que um projeto feito por um engenheiro. Um orçamento de obra, o engenheiro geralmente ele já domina melhor aquele orçamento executivo, aquela compra de material, suprimentos. Então, o ideal, gente, é você ter o corpo completo, porque isso vai sair mais eficiente e mais econômico no final. E Com Thaís, certeza. a gente já deu aqui uma aula pro pessoal, né? Volta aí para a tua obra, que eu me empolguei, gente, desculpa. Volta aí para a tua obra, me conta um pouquinho mais como foi construir com o método, como foi justamente instruir, né, esses profissionais também, mão de obra, pedreiro, como é que tu fez para conseguir o pedreiro na região? Para executar a minha obra, eu fiquei mais ou menos aí um ano levantando profissionais, estudando, articulando como que eu ia fazer. Comecei a parte de orçamentos. Então, antes, né, de iniciar, a primeira base está com todos os orçamentos prontos, né? Então, eu já comecei com tudo organizado. Então, todos os projetos ok, todos os orçamentos, todos os fornecedores contactados. Então, foi o primeiro passo, né? Então, quando começa, você não tem surpresas, né? Então, a minha mão de obra foi a Ecofaber. Um grande abraço aí pro pessoal da Ecofaber. Então, mesmo a pessoa que me forneceu os tijolos fez a execução de parte da minha obra, tá? Então, isso aí foi essencial para o sucesso, né? Porque eu trabalhei com uma mão de obra especializada,
que eu também estava o tempo todo, né, em obra, então toda a parte da administração e parte da execução, tudo foi acompanhada por mim, né? Então eu falo hoje, né? Eu consigo treinar qualquer equipe hoje para tijolo ecológico, né? Ah, que bom. Porque eu acompanhei cada etapa, cada fiada do tijolo, meu acompanhamento lá foi 100%, né? Então eu tirei essa parte para me dedicar à construção da minha casa 100%, tá? Então eu que fiz toda a compra de materiais, então Sim. eu que organizei toda essa parte. E graças a Deus tudo ocorreu conforme planejado, tá? Como a gente falou, um bom projeto sem modificação, você não vai ter surpresa, né? Verdade. Eu Então, estava assistindo até uma série ontem que ela fala: a surpresa, não existe surpresa, existe falta de planejamento. com Fiquei com essa frase certeza. na minha cabeça. Com certeza. Então, assim, a quantidade que eu comprei, por exemplo, dos perfis estruturais, foi exatamente o que foi usado. Não faltou e não passou, né? Foram exatos. A quantidade de tijolos, né? Então, eu já comecei todos os projetos com a estimativa da quantidade de tijolos, né? E o projeto, inclusive, o projeto ele foi modulado para o tijolo e ele foi modulado para a estrutura metálica, racionalizando cada tipo de materiais. Extraindo Então, ao máximo, né, daquele investimento do claro, material. então, ou Perfeito. seja, e qual que foi o resultado? Zero desperdício, né? Durante 8 meses de obra, que a gente pode falar, foram 3 caçambas só de lixo. E que eu não consegui encher, eram mais resíduos, saco de cimento. Não teve desperdício, por quê? Entre os pilares tinham quantidades exatas de tijolos. Na altura, quantidades exatas de tijolos. Então, isso aí dá uma racionalidade para a construção, uma economia, né? E a sustentabilidade, né? Que a gente não está gerando lixo. Enorme. Então, são projetos que foram modulados para um projeto específico, modular, duplamente modular, né? Porque eu modulei para a estrutura metálica, que a gente tem que seguir medidas para a gente racionalizar o método, e para o tijolo também, né? Muito bom. Então, a gente foi articulando todos os detalhes do projeto. Então, assim, não teve nada que saiu fora do planejado. Essa parte da estrutura metálica, gente, a estrutura metálica, quando bem utilizada, ela é muito bacana, porque ela chega pronta na obra, você não tem que fazer caixaria de pilar, você consegue grandes vãos, você consegue uma casa de alto padrão, que foi o que a Thaís conseguiu. E a estrutura metálica, por exemplo, tem gente que fala, a estrutura metálica sai caro. Tem gente que pega um pilar, uma viga de 12 metros e corta a viga em 8 metros e desperdiça 4 metros de viga metálica, sendo que a gente já sabe que a viga vem com 12 metros, vamos usar a viga em seu potencial total. É a mesma coisa do tijolinho mesmo, sabe? Pessoal, sabe que o tijolinho não é para receber corte. Aí não faz uma planta, um projeto de paginação, vai economizar esse projeto. Vai pagar em obra, por quê? Porque vai ter diárias extras do pessoal cortando tijolo, só porque você não projetou do tamanho certinho. Nossa, tô E aí orgulhosíssima você, de ter no e a time. ideia uma coisa é você investir o seu dinheiro e saber que o seu dinheiro está sendo todo usado. Outra coisa é você investir o seu dinheiro e ver seu dinheiro na caçamba do lixo. É isso, Thaís. Nossa, a gente recebeu uma foto. Ah, eu quero até mostrar as fotos da obra. Já pode ir puxando aí. Tá. A gente recebeu uma foto do colega do Uberdan que falou vai estar lá no vai estar no intensivão da construção. A obra, uma coisa assim que eu nunca mais quero ver na minha vida, cheia de escoras, cheia de madeira para forma e tudo vai virar, né, lixo, né? No fim, infelizmente, Lixo, lixo. o dinheiro E da você pessoa vai vira ter que entulho. pagar um valor considerável para tirar esse lixo depois. Então Paga você para paga paga para para comprar, paga para cortar, paga para instalar, paga para tirar dali, paga para ir embora. É o material mais caro da obra. sim. E Thaís, me conta como foi essa casa. Qual o tamanho dela e quais materiais tu usou no piso, nas paredes e na cobertura? Tá. Então, toda a casa, né, pilares e vigas foram na estrutura metálica. Eu usei o perfil o H, né, são perfis estruturais.
E as paredes foram todas no tijolo ecológico. Ele, na íntegra, eu não revesti nenhuma parede em tijolo ecológico. Então, eu usei ele na íntegra. Então, a arquitetura pura, a gente fala, né? Essa arquitetura sem revestimentos. Então, ela é uma arquitetura pura, na sua integridade. Então, lá o tijolo não teve nenhum tipo de acabamento, foi usado lá, né, um impermeabilizante, a resina à base de silicone, tanto nas paredes internas quanto externas. Lá eu já usei, por exemplo, no piso, já usei o porcelanato. Por exemplo, nos banheiros, eu coloquei revestimento total somente dentro do box. O restante das paredes eu soltei meia parede só no revestimento, no porcelanato, e fiz aquela textura cristal nas paredes, que para o tijolo ecológico é super prático. Tá linda demais a casa. Gente, olha o pé direito dessa casa, que coisa maravilhosa. Olha como ele dá a sensação de amplitude, né? E é uma casa de alto padrão, com um uso muito eficiente dos materiais, porque a gente, independente se você for construir, o pessoal pergunta: ah, Amanda, o método CBCS só serve para construções de baixo custo? Gente, uma construção de baixo custo é uma construção que utiliza de forma eficiente os seus recursos. Então, independente se você vai construir para alto padrão, casa de 2 andares, se for uma casa, o pessoal acha às vezes que a gente só tem casa térrea, não é, gente? Pode ser 2 andares, 3 andares, com rooftop, altíssimo padrão. A ideia é utilizar o melhor possível os recursos que a gente tem, né? Com planejamento, com, como tu disse aí, botou o tijolinho toda à vista, ele deve estar maravilhoso. Ah, e nessa nossa câmera aqui caiu um pouquinho. Mas vai falando aqui pra gente. Eu amei também a esquadria super alta, de baixo até em cima. O que que tu utilizou de telha na cobertura? Assim, lá foi utilizada a telha sanduíche, tá? A de 5 centímetros em EPS. Sim. E outra, né? Outra coisa que a gente vê, quando a gente utiliza o tijolo ecológico, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai usar depois nessa fase final de acabamento. Por exemplo, eu não aconselho, assim, né? Eu, a princípio, eu, Thaís, né? Eu não gosto de usar o gesso em placa, o gesso normal, tabicado. Por quê? O risco das vezes você sujar, né, as paredes depois de tijolo ecológico, essa manutenção aí do pós, você tem um retrabalho aí. Então, a Sim. minha sugestão sempre hoje é trabalhar com o gesso acartonado para o rebaixamento do forro. Até porque ele trinca menos também, né? Hoje isso em Ele placa, trinca ele. menos, você trabalha com forro estruturado, você trabalha com forro com a cantoneira, né? Que ele dispensa aí o uso da tabica. Porque a gente tem que pensar no acabamento, ainda mais quando você não vai revestir, você não vai ter esse acabamento liso, o mesmo acabamento do teto nas paredes. Então, você tem que pensar aí nesses acabamentos que vão vir depois e coordenar também esse pessoal que vem depois, porque o tijolo ecológico, ele já é uma parede acabada, né? Então, todos os Perfeito. profissionais que vão entrar nessa construção, eles já têm que estar todo mundo com esse certo cuidado aí com as paredes, Sim, concordo plenamente, viu? Porque para é um dó evitar mesmo retrabalho. quando. Não, e o pior é que isso acontece até na construção convencional, sabe, Thaís? De tipo, muito retrabalho da pessoa não ter o cuidado de conservar aquilo que está pronto. Às vezes o pessoal quer economizar num salva-piso, numa bancada, quer economizar num papelão, numa lona. Gente, isso é economia de palito numa obra, de mais caro se você buscar economizar nesses materiais que existem por uma razão, né? Eles estão lá para proteger o que já está pronto, o que já está prontinho, como disse, né? A parede tijolo ecológica ela é uma obra de arte, está pronta, está pronta. Não, não surge, pelo amor de Sim, Deus. não, não. E é um retrabalho, né? Apesar dele ser passível de ser consertado, de trocar a faceta, o ideal é que a coordenação aí dos serviços e do pessoal seja um pouco mais de perto para a gente evitar retrabalho, né? Retrabalho é outra coisa muito cara em obra, gente. E, Thaís, me conta um momento marcante que tu sentiu aí, um dia inesquecível que tu viveu aplicando o método CBCS. Tipo, Aí o método inesquecível foi assim que quando eu vi a primeira parede do pé direito duplo da sala pronta, gente, aquilo ali foi maravilhoso.
E ainda mais que eu acompanhei cada fiada do tijolo, né? Então eu ficava na ansiedade de ver aquilo tudo pronto. E depois de ver com a iluminação, o efeito da iluminação e o tanto que ficou mais lindo. Arrepiada. Nossa, para mim foi inesquecível. Ai, me arrepio porque, gente, a construção é uma coisa tão mágica. Você um dia tava lá, só tinha um terreno, aí você chega, tem uma modificação. Gente, é construir algo em vida. É É muito muito louco a gratificante. sensação. É É muito muito. gratificante, é uma emoção assim muito grande, né? Essa parte de você planejar, você sonhar cada detalhe e você executar. Eu vim aqui, tipo assim, a gente viveu memórias construindo a primeira casa, que eu acho que assim, em vida, eu nunca vou criar memórias assim. Claro, nosso casamento foi ótimo. Mas em vida, assim, você vê a sua casa coberta pela primeira vez, você andar no seu piso pela primeira vez, gente, são memórias, assim, que dá vontade de chorar, é uma loucura. Eu acho que a gente tem que também curtir muito o processo, porque ele voa, né? Ele passa, e às vezes é uma coisa que eu brinco muito no convencional. Quando a pessoa compra uma casa pronta, ela não consegue desenvolver esse sentimento, sabe? Que você Verdade. tem pela casa. Então, aproveitem quando vocês vão construir, quando vocês forem construir também, gente, cada tijolo, cada etapa concluída, e sintam mesmo essas emoções, porque no fim isso é parte também da construção, né? E eu venho percebendo aí uma mudança um pouco na mentalidade dos clientes. São clientes que querem participar ativamente do processo. Que às vezes antes eu não via tanto e ultimamente eu venho percebendo assim clientes que já vêm, né, no escritório sabendo do método construtivo, querendo participar assim de cada detalhe, querendo fazer algo, entendeu? De ter esse prazer, de realmente do cliente buscar esse prazer de construir a própria casa. Porque ele tem que participar mesmo, né, gente? Obra não é para ser dor de cabeça, obra é para ser um prazer, uma realização do seu sonho. É, E Thaís, falando em realização. cliente, como foi a diferença antes do método CBCS, antes de entrar no acervo, né? E agora, profissionalmente? Pois é, eu venho aí uma transição de carreira, né? Então, os projetos hoje que eu estou executando, a maioria são de construções não convencionais, né? Então, e até eu enviei alguns projetos, então a maioria hoje dos meus projetos são estrutura metálica. São projetos específicos para a estrutura metálica. Não é um projeto que é feito por arquiteto e depois o cliente vai atrás do engenheiro e muda aquilo completamente. Que é aquilo que a gente falou. O projeto ele tem que ser modulado, é um projeto específico para o método. Se você não faz isso em projeto, você já começou desorganizado. Você já começou com desperdício. E clientes pelo acervo, tu sente que o acervo tem te ajudado a conseguir mais clientes? Com certeza, porque os clientes já vêm direcionados, né, para o profissional de acordo com a identificação do método construtivo, né? Ele já vem direcionado específico. E é uma coisa que eu aconselho também, né, as pessoas. Se vocês se identificam com o método construtivo, procure profissionais que vão entender e que vão conseguir te atender de orientação e profissional naquela área específica, que tenha essa identificação com o profissional. Esse também eu acho que é a chave aí do sucesso, entendeu? Concordo. E em relação Concordo. a teus amigos, família, inclusive o Fernando, né, teu marido Fernando, quando tu falou que ia mudar a forma como tu trabalha, né, ia buscar métodos construtivos não convencionais, que existe ali um risco, né, claro, quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Como foi a reação deles? Tá aí, está ficando louco? Eu tenho um irmão engenheiro que é totalmente adepto ao método convencional. Ele ficou meio assim, mas depois, né, eu mostrando todo o planejamento, toda a. Ele acabou que aceitou e gosta também do método, sabe? Então, tudo é um processo. Eu acho que todos nós, sempre quando vamos começar algo novo, sempre é um processo, né? Que vem ali,
que tem que ser um processo de aprendizado, vai amadurecendo a ideia até você chegar ali nos finalmente. Mas é engraçado porque eu também tenho um irmão engenheiro e um pai engenheiro, né? Então, ambos, quando eu falei que ia construir minha casa com tijolo ecológico, falaram que eu estava louca, né? Tipo, "Tá doida, a casa vai Lá vem ela derreter. inventando de novo. Minha filha, não faça isso, vai dar maribondo, vai dar besouro." Aí, primeiro eles julgam, né, meu irmão? Por que é que tu vai levar esse caminhão de lixo, pelo amor de Deus? Primeiro eles riem. Primeiro eles riem. Ó, Ah, a lixeira. Aí sempre me chamavam de lixeira, né, lá em casa. Tipo, não, deixa ali na casa deixa ali no lixão da Amanda. E aí, alguns anos depois, meu pai teve a brilhante ideia de construir, né? Eu vou construir uma casa toda de tijolinho à vista. Pai, que brilhante ideia. Tudo pré-moldado. E foi uma das casas mais baratas que a gente já construiu. Então. E depois meu irmão me liga um belo dia. Ei, como é aquela receita mesmo de tinta de terra? Que eu tô com um cliente aqui com galpão. Pintaram um galpão de mais de 1.200 metros quadrados, gastando menos de R$ 600. Depois, assim, ele, nossa, construiu uma casa de praia, usou o método. Então é muito isso, né? A É gente tem que maravilhoso. a gente tem que vencer, né, esses preconceitos, né, que tem. Sim, sim. E as novas tecnologias e os cursos e essa inovação tá aí, gente, né? Tanto para os profissionais quanto para os clientes, para as pessoas que querem construir, né? A evolução que a gente vem passando dos materiais hoje, as opções são enormes, né? Então, realmente, o profissional tem que estar aí atento a todas as inovações e ter todo esse conhecimento técnico para dar opções para os clientes, né? Que eu acho que a maioria, né? Eu, como arquiteta, eu não quero ficar com o projeto só no papel, eu quero ver a materialização, eu quero ver É a isso. construção. O projeto mais caro, gente, é aquele projeto que nunca sai do papel, porque se torna o conjunto de desenhos mais caro que você já pagou na sua vida. E muita Isso. gente, Thaís, às vezes começa um projeto que é um alto investimento, já falei, o projeto é um alto investimento, e tem todo o investimento da própria pessoa antes até do projeto. Ela é, entender melhor até o que ela quer, montar ali aquela pasta do Pinterest de inspirações para cada um dos ambientes. e não custa nada Né? fazer isso, né? Não custa. Tem também uma ideia de ordem de grandeza, de quanto. Não, eu estou pensando em quantos metros quadrados. Você pode começar a imaginar direito. Por isso que a É, gente bate muito na mas tecla do aí estudo. depois vir para o arquiteto e não, vamos começar o projeto. Olha aqui o que eu documentei já. Isso aqui são os eletrodomésticos que eu vou botar, isso aqui são os sofá que eu vou botar. Aí ela já vem munida do negócio. Ah, que É. cliente, esse aqui vai ser, ó, ser Por rápido isso o que a gente negócio. bate Aí, muito se o na tecla, né, do profissional estudo de coloca. viabilidade financeira. Tipo, É, para antes de você investir num projeto, você saber o que projetar. É muito, muito mais importante isso do que você querer cair já correndo fazendo projeto, porque é o certo fazer projeto. Mas antes de investir no projeto, você já tem que se preparar e saber o que você pode projetar para poder você construir. e eu falo, né? A hora do profissional colocar o cliente na realidade, né? É só com um arquiteto, com um profissional, né? Fazendo esse encontro das ideias, do bom projeto e como vai ser executado, né? É só aí que aquilo lá vai sair do papel de uma maneira eficiente, né? Eu, por exemplo, eu não importo com que o cliente chegue até mim com todas essas inspirações. Só que eu vou colocar na realidade do cliente. Então, isso, assim, eu tento sempre expor isso bastante para o cliente. Ó, a sua realidade, né? É essa. Então, sempre tentando colocar o cliente com o pé no chão, porque ideias, inspirações são inúmeras, né? Mas qual que é a realidade? Infelizmente, Thaís, só o que a gente recebe é a gente com um projeto executivo, ou seja, aquele pacote de projetos já no ponto, todo feito,
e só no final, quando vai atrás do engenheiro, descobre que aquele projeto era financeiramente inviável, né? E a pessoa Inviável. acaba perdendo o projeto, perde o investimento no projeto. E faltam profissionais como tu na área que trazem o cliente já para a realidade no início, porque realmente é muito fácil a gente chegar lá, eu quero uma sala de yoga, eu quero uma sauna, eu quero uma piscina, e tem arquiteto que não se responsabiliza, que fala, ah, tudo bem, eu projeto para você. E tipo, você pagou o projeto, entregou o projeto, agora é com você. Só que tipo, Aí eles, daí para frente, ele vê com o engenheiro o que é que vai fazer. Então, esse é sim, o diferencial, entendeu? Eu não quero ter papel, eu quero ter execução. Eu quero ver a materialização do sonho do cliente. Esse é o meu diferencial. E ajudá-lo com estudo, com materiais, com novos métodos, entendeu? Fazer esse cliente pensar outras opções de executar o sonho dele. A viabilizar tudo, entendeu? Então, eu sigo nessa linha. graças a Deus. É por isso que é um profissional CVCS, né, gente? Construtor inteligente. E, Thaís, quanto tempo tu levou para desenvolver para chegar nesse resultado, né? Tipo, quando é que tu entrou no acervo, começou a estudar, Quanto tempo levou isso? Porque o pessoal às vezes acha que, eu quero construir a Amanda daqui a 1 ano, então eu não vou começar a estudar agora. E eu sempre falo, você tá atrasado, porque precisa de tempo para estudar, precisa de tempo para desenvolver o projeto. Quanto tempo, Thaís, tu levou desde que tu começou a estudar essa área até chegar aqui? De estudo intensivo, em torno de 2 anos e meio, de preparação para começar a construir 1 ano, tá? E esse foi todo o processo. Eu falo que 2 anos e meio foram assim bastante intensivos em questão de estudo, né? Estudo geral de materiais, de novas tecnologias, né? E eu acho que a preparação, depois que você consegue chegar em algo que agradou no método, também você precisa ter aquele tempo para você se preparar de fazer todos os orçamentos. Os orçamentos têm que ser feitos antes de começar, Até os entendeu? fornecedores, né? Tu levantou os fornecedores antes de começar, porque, gente, a obra 100%. rodando, tu falou do maestro, a obra é como se fosse um grande balé, que você ensaia, ensaia, ensaia. Você não vai executar um balé, uma apresentação para várias pessoas, sem ter ensaiado milhares de vezes antes e saber que você tem tudo na mão. É a mesma coisa da obra, você não tem como parar a obra. Ah, acabou o ferro, peraí que eu vou ligar e pedir o ferro. Não tem como, gente. Não Você tem que já ter negociado esse ferro, já ter planejado, por exemplo, porcelanato. Quando a gente compra porcelanato de fábrica, a gente consegue não só metade do preço de uma loja, a gente consegue ele entregue e, tipo, só que para isso a gente precisa, às vezes, pedir com 3 meses de antecedência, né? Porque, e o pessoal acha que não, vai aplicar o porcelanato próxima semana, porra, eu vou ali na loja ver as opções. Isso eu acho uma completa loucura. Por exemplo, a estrutura metálica, qual que é a coordenação disso? A coordenação, por exemplo, é um projeto específico, por exemplo, de metálica e tijolo ecológico, tem que ter um planejamento enorme, né? As peças de estrutura metálica, o perfil estrutural, são barras de 12 metros, são peças aí de toneladas. Como que você vai descarregar isso em obra? O tijolo ecológico ele é feito para você. Não tem como você decidir no meio da sua obra que você vai construir de tijolo ecológico. Não, e a fábrica muitas vezes também não tem pronta entrega, né? Você tem que Não. encomendar os tijolos com meses de antecedência. Por exemplo, vou começar uma obra daqui a 2 meses, você pode me atender? Vão ser tantos tijolos. Aí a fábrica vai lhe colocar na lista, né? Porque, gente, é difícil você encontrar uma fábrica com logística de, eu vou começar a minha obra amanhã, tu me entrega os tijolos amanhã. Não existe isso, né? Por exemplo, comecei a olhar os tijolos ecológicos e sei com quase 1 ano. Já, eu vou fazer uma obra, pretendo começar. Qual que é o prazo para você me entregar tanto, mais ou menos, quantas peças de tijolos? Então, tem que ter um planejamento muito maior. O pessoal está perguntando aqui no chat. Gente, pode mandar perguntas no chat que a gente vai respondendo, tá? Por exemplo, a Karen está perguntando se tem casos de financiar a construção na Caixa. Sim, Karen, se você vê as últimas lives, já tem vários casos aqui no canal que conseguiram financiar. Inclusive, esse método que a Thais utiliza,
que é o tijolo ecológico junto à estrutura metálica, ele é 100% financiável. Então, você 100%. pode... Já chegou a financiar alguma obra ou ainda não precisou? Não, não. Mas se precisar também, gente, tijolo ecológico e estrutura metálica, tijolo ecológico e estrutura de madeira, até tijolo ecológico e estrutura de concreto, ou várias obras também, só o tijolo ecológico, estão conseguindo financiamento. Claro que vai sempre depender do avaliador, do seu crédito, e, enfim, diversos outros fatores também, tá? A gente tem no acervo agora um curso que a gente está lançando completíssimo só sobre financiamento, que é para ajudar a viabilizar ainda mais essas obras, Casas. mas ainda mais as casas, exatamente. E, nossa, Thaís, eu vejo essa casa aqui com essa cascata, meu Deus, que coisa maravilhosa. Inclusive, tu vendeu, né? Essa casa tu construiu e vendeu, não foi isso? Sim, sim. Eu fiquei com ela aí mais ou menos um ano e aí ela foi vendida. Mas eu tive tempo de aproveitá-la e desfrutá-la dela ao máximo. Inclusive, o que mais me impressionou na casa foi porque eu peguei as ondas de, né, de calor que teve em 2023 e agora início de 2024. Então, eu moro num apartamento de um bairro central em Goiânia, muito calor, que eu só consigo ficar no meu apartamento com todos os aparelhos de ar-condicionado ligados, e chegava lá na hora que eu abria a porta, era um impacto muito grande. A diferença de temperatura do meio externo para o interno é algo assim impressionante. Verdade. Impressionante, é assim, É, Bom, impactante. então ela e, mantinha mais fresca dentro da casa. A casa era mais fresca do que Muito, do lado de fora. muito mais fresco, o comportamento interno do ambiente, claro, que utilizando, né, das aberturas, né, em sentido correto, de acordo com os ventos predominantes na região, com o comportamento térmico do tijolo, é a combinação perfeita. Então, foi uma coisa, assim, que me impactou, assim, que eu fiquei impressionada, foi realmente de conferir a qualidade térmica do ambiente interno. É impressionante. e aí muita gente leva em consideração só a economia na hora da obra, né? E não leva em consideração a economia durante o uso da casa, gente, que a casa vai ficar lá durante 40, 80 anos. E chega a ser uma economia mais significativa, né, do que a economia em obra muitas vezes, né? E isso aí a gente consegue fazer com projeto e conhecimento, né, Thaís? E outra, Amanda, e os clientes vêm até mim e falam: ah, mas o tijolo ecológico é muito novo. Aí eu queria que você explicasse: o tijolo é novo? O tijolo ecológico é novo? Gente, já está no mercado há, tipo, dezenas de É anos, 50 e anos ou 50 mais. anos. Mas em protótipos tem. O formato dele, que eu estou dizendo, É, porque a técnica, ele é o quê? Ele é solo-cimento, ele é terra estabilizada. As muralhas compressão. por compressão e um pouquinho de química também. As muralhas da China foram feitas com esse tipo de material. É a mesma coisa, a mesma composição das muralhas da China. Aí me digam, as muralhas da China estão derretendo? Estão indo embora? Não tem qualidade? Então, assim, a gente está, pelo contrário, a gente está ressurgindo, não, ressuscitando Redescobrindo técnicas isso, esquecidas. E eu vou falar técnicas aqui também uma milenares, pergunta né, aqui que a do gente... Reginaldo, que eu acho muito importante. A gente está falando aqui de uma construção de alto custo, né? Alto custo não, desculpa, de alto padrão que tu mostrou aí, né? Aí eu dei o exemplo da casa de 500.000, que saiu o projeto aí 50 mil. Teve gente que se assustou. Gente, não se assustem, porque a realidade de cada um é a realidade de cada um. Por exemplo, o Reginaldo falou: não quero ser o hater, inclusive vou comprar o curso, vai ser muito bem-vindo. Mas estamos falando em pagar 10% da obra a um profissional que precisa receber. Mas em um país que recebe o salário mínimo é 1.420, fica a reflexão. Concordo que o salário mínimo do Brasil não dá nem para o brasileiro se alimentar, quem dirá pagar moradia. Nesse caso, o que é que existe? A bio e a autoconstrução, que é uma forma de você trazer o custo da casa ao mínimo, mínimo, mínimo possível. Então, a gente tem casos de casas construídas por 20 mil reais. Tem projetos prontos. Tem projetos prontos. A gente vai te No mostrar. site da Caixa tem Tem projetos projetos prontos. prontos. Só baixar e fazer E, a casa claro, igual. adaptar, né? Que Adaptar aí você o faz clima. uma casa com projeto. Às vezes você rotaciona um projeto, você paga uma consultoria de um arquiteto, você não precisa pagar um projeto personalizado, gente. Cada caso é um caso. Mas, tipo assim, e sobre arquiteto e engenheiro. Existe uma lei que dá direito a você ter arquiteto e engenheiro grátis, desde que você receba mesmo esse um salário mínimo. Você recebe menos de 4 salários mínimos, pela lei ATS, você tem direito a arquiteto e engenheiro grátis. Inclusive, a gente está cada vez mais
fomentando essa lei, né? Trazendo ela para as pessoas saberem os direitos que ela tem. Claro que vai ter uma burocracia, às vezes você tem que entrar numa fila, mas cada vez mais, gente, a gente tem mais acesso à construção, sabe? A gente tem o Minha Casa Minha Vida, para quem tem menos de 8 salários mínimos. A gente tem subsídios do governo, que você até nem precisa entrar não precisa ter entrada no financiamento, você consegue subsídio dessa entrada, desde que, claro, você precise disso, né? Porque também se você tem uma família mais abastada, por exemplo, eu e o Fernando, a gente já não se encaixa num projeto desse, entendeu? Então, como eu disse, cada realidade é uma realidade. E o método CBCS, ele atende desde o mais baixo custo, que é para construir a casa como o Buck, que a gente vai mostrar, de R$ 600, uma casa construída com R$ 600, a casa de ontem, que foi construída com R$ 100 mil também, até casos de casas de alto padrão, onde a gente pode e deve ter a consciência que a Thaís tem de utilizar os métodos de forma eficiente, de não ter desperdício de material, de pensar uma casa econômica, não só de construir, mas especialmente de se morar, e com conhecimento. É que a gente fala para todas, né? Então, por favor, não se desesperem. Deixa eu ver. E é um método Que tem? construtivo, né, o método de vocês, é realmente da gente racionalizar a construção civil, né? Hoje, no tradicional hoje não entra na minha cabeça a quantidade de acabamentos que tem em cima do tijolo. Não entra na minha cabeça você fazer uma parede e depois você destruir aquilo para passar água, esgoto e elétrica. Isso para mim não faz mais sentido, entendeu? Com todo o conhecimento que eu tenho hoje, isso não tem mais sentido. E é isso que eu tento passar para os meus clientes. Concordo, Thaís. E tem sempre muita gente que fala que, ó, por exemplo, o compra e venda. Vocês sempre falam em telha de metal, mas nunca falam que durante a chuva é uma escola de samba. Compra e venda, primeiro que a gente sempre fala sobre a telha sanduíche. Vamos lá. Telha sanduíche, eu tenho até decorado na minha cabeça. A telha sanduíche, ela isola o barulho melhor do que a telha cerâmica, certo? A ideia dela é eliminar a laje de concreto, porque a laje de concreto é a parte mais cara da cobertura e é muito pesada e muito cara. Então, quais são as opções que a gente tem? Eliminar essa laje de concreto e utilizar uma telha sanduíche, por exemplo, de PIR. Ou se você tem uma sensibilidade à chuva, você usa a telha semi-sanduíche com forro à parte. A gente fala muito isso aqui, é porque eu acho que você não está acompanhando todos os conteúdos. A gente sempre fala que sai mais barato você botar uma telha semi-sanduíche e botar um forro de gesso do que você colocar uma laje de concreto com a telha em cima, com o forro embaixo. A ideia é eliminar os materiais. Outra Tem opção... fornecedores de telha sanduíche também que tem a Outra qualidade muito opção, baixa. É Amanda, outro que foi a problema. que eu usei, foi usar, né, o gesso acartonado e quando foi montando o forro de gesso acartonado estruturado, eu fui colocando lã de rocha para ajudar nesse isolamento acústico. Exatamente, a gente fala tanto disso que tem um destaque no meu perfil do Instagram, telha sanduíche chuva. Então, se você for lá, tem eu gravando a telha sanduíche na chuva, eu te explicando que para diminuir, se você quiser esse barulho, né, que tá fazendo na chuva, mostrando o barulho que faz na chuva, você pode tanto usar a telha sanduíche, semi-sanduíche que vem sem o forro, ou você pode E fazer o forro como matar isso. e Agora. Thaís, esse Aumentar a revestimento de lã é espessura R$ 5 o metro quadrado. Eu falei até acho que na live de anteontem. É R$ 5 o metro quadrado, você compra no Mercado Livre. Como é que e foi o você custo pode do escolher a forro de gesso? espessura do recheio da telha sanduíche. Então, eu sempre falo, eu sempre uso a de 5. Sim. E você pode escolher até a de 10 centímetros. Aumenta tipo R$ 10 o preço por metro quadrado da telha. Então aumenta muito pouco, né? Outras opções que a gente dá, gente, de baixo custo, é o telhado verde extensivo, que a gente ensina e aplica bastante. Ele tem um isolamento acústico perfeito, funciona como um ar-condicionado. Outra opção que a gente dá é a laje de concreto, só que impermeabilizada somente com manta aluminizada, retirando a necessidade de um contrapiso extra caso você vá utilizar uma manta asfáltica. A manta asfáltica você tem que botar o contrapiso em cima. Aí já fica mais e mais serviço, sai mais caro. Mas se você quer um bom isolamento, você pode fazer a laje de concreto com a manta aluminizada. Então, a gente vai te dar, são opções. A gente não vai te dizer, use isso. A gente vai te dizer, tem essa opção, tem essa, tem essa, tem essa e tem essa. Vantagens e desvantagens de cada uma, preço de cada uma. Aí você fica munido de opções, né, Thaís? Que é o que a gente queria que os clientes soubessem, né? As opções que ele tem, E né? outra, e misturar opções também.
para adequar a realidade do Sim. cliente. Eu tenho uma Às obra, por vezes basta um exemplo. forro no quarto, né? Pode usar o resto da sala, todo o Exatamente. forro da própria telha. Isso, meu cliente vai usar a laje somente nas suítes e o restante da casa a gente vai trabalhar só com a telha sanduíche com forro. Perfeito. Ó, muito bom. Perfeito, perfeito. E até a laje, por exemplo, na hora de você fazer uma laje, você tem tantas opções de laje, né? Aí as pessoas às vezes pegam a laje painel, que é uma que o Paulo Trigo usa muito, e eu sou muito fã também, e vê só o preço do metro da laje painel. Fala, essa laje é muito cara. E não leva em consideração que essa laje diminui a quantidade de escoras. Essa laje, ela já é o próprio forro da casa, então você não precisa utilizar um forro extra. Velocidade de construção. E, às vezes as pessoas não botam em consideração que se a obra delas sair 2 meses mais rápido, ficar pronta 2 meses mais rápido, são 2 meses a menos que ela paga de aluguel, né? E às vezes o aluguel a pessoa está pagando R$ 2.000, R$ 4.000 de aluguel, um ponto comercial que podia estar faturando, né? Menos risco também. Tu mesmo falou que essa casa foi construída em 5 meses, não é isso? O corpo principal da casa foi construído em aproximadamente 7, 8 meses. Mesmo assim, muito rápido, porque é uma casa imensa, né? Uma casa com o pé direito mais alto. Nossa, e a gente Do, estava é, conversando lá. do radier para o levante completo das paredes foram 5 meses. Mas é muito rápido, muito rápido. Foram Uma obra usados convencional dessa é mais de aproximadamente ano. 17 mil tijolos. Bom que já tem o número exato, né? Muito Aproximadamente bom, 4 Thaís. toneladas de aço estrutural. Muito legal, gente. Thaís com os números aí. Thaís, para a gente finalizar aqui nossa live, que foi maravilhosa, já respondemos aqui bastantes perguntas no chat. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Ah, sim. Em relação ao investimento no acervo, né? Tu sente que ele retornou esse investimento? Valeu a pena? Com certeza, com Graças a certeza. Deus. E eu estou sempre O nosso acompanhando trabalho foi vocês feito. também, em todas as postagens aí, estou sempre acompanhando vocês, Instagram, YouTube, então a gente não para. Ai, graças a Deus. E que dica, mensagem final que tu daria para quem está buscando construir a casa própria? O que que tu diria para essa pessoa, se fosse teu melhor amigo buscando construir a casa própria? Informação, estudo, né? Hoje, a evolução dos materiais e métodos hoje é muito grande. Então, procure se informar e procure um profissional que siga a mesma ideia que você. Essa é a base, entendeu? Um profissional que vai identificar que se identifica com o que você quer. Para quê? Para a gente ter um projeto específico para o método que você quer. Essa é a chave. E para te contratarem, né? Que agora o pessoal deve estar querendo saber, né? Teus contatos, como é que faz? Pois é, eu estou no Instagram, Thaís com TH, Thaís B Prado, tá? E tô aí para atender todos vocês. Já vou deixar, gente, o Instagram dela fixo no primeiro comentário, viu? Para quem quiser entrar em contato. Thaís, foi um prazer, inclusive, te conhecer ao vivo, né? Pessoalmente. A gente teve essa oportunidade. Espero estar voltando aí na região para a gente visitar outras obras tuas, projetos, próximo ano. Será um grande prazer, viu? Tô aguardando vocês aqui. Foi um imenso prazer ter vocês aqui pertinho de mim. E obrigada por participar da nossa live, Thaís. Eu que agradeço, um abraço a todos, tá? E vou ficar muito feliz aí e já atendo e vou continuar atendendo aí os alunos do acervo. Aê, muito bom, gente. E para finalizar, gente, gostaria de lembrar a todos, né, que isso aqui foi mais uma live de esquenta para o Intensivão da Construção, que vão ser 3 aulas ao vivo gratuitas conosco, onde a gente vai ensinar nossas melhores técnicas, a gente vai trazer valores, vai sair do absoluto zero para você que não sabe nada sobre construção civil. É um conteúdo pensado para leigos mesmo na área, mas que também é muito proveitoso para quem é da área, porque essas técnicas, como a gente explicou, não são abordadas na faculdade e até os próprios profissionais da área erram na hora de fazer as contas, porque é um assunto que a gente vai mostrar, vocês vão ver, agora eu
entendi. Então, compartilha essa live, compartilha com um engenheiro, um arquiteto que você quer que conheça esse método CBCS, né, o método de construção de baixo custo sustentável. E depois do intensivão da construção, a gente vai abrir vagas para o acervo de construção de baixo custo sustentável, que é a nossa coletânea de cursos, junto com cursos com outros profissionais. Lá você vai encontrar todas as nossas planilhas, ferramentas, nossa comunidade, onde você vai ter acesso a Thaís e outros profissionais da área no Construtinder. Tem um feirão de projetos lá para você que é profissional da área conseguir mais projetos também. Todos os projetos que nos pedem, a gente encaminha para lá para os nossos alunos atenderem. Fora isso, tem e-books, ferramentas, mentorias ao vivo conosco todo mês e vai estar tudo por um preço especial, super especial mesmo, com bastante tempo de acesso, com a melhor oferta que a gente já fez esse ano. E para você, próximo ano vai ter reajuste, tá? Porque estão aumentando a quantidade de cursos. A gente já está com o curso com preço bem abaixo de mercado. E a gente dá uma garantia que é o seguinte: ou você economiza o valor investido, ou a gente devolve o seu dinheiro. Então, assim, é um investimento 100% garantido. Mas para isso funcionar, as vagas são limitadas, tá? Limitadíssimas. Esgotam mesmo, esgotam rápido, as vagas super promocionais. Então, se você quer ter as melhores condições possíveis, você tem que se programar para no dia 2 de dezembro, 12h07, você está ligado, tá? Bota um despertador, 2 de dezembro, 12h07, a gente vai abrir as vagas do acervo de construção de baixo custo com essa promoção de Black Friday. É isso, acesse amandafernando.com.br e entre em um grupo do WhatsApp para receber tanto o link das lives, né, como para você receber também o link para a hora de fazer a sua matrícula no acervo com as melhores condições possíveis. E dá uma olhada na descrição do grupo, que a gente já deixou um presente para você lá de graça, tá? É isso, gente. Obrigada, Thaís, mais uma vez. Tchau, Obrigada a todo mundo obrigada, pelo pessoal. tempo aqui Aproveitem a conosco. oportunidade. Um grande beijo e até a próxima, pessoal. Beijo, Agora é só até a segunda-feira, próxima. intensivão da construção. Te Tchau, vejo lá tchau. também, Thaís. Tchau.